Bem-vindo ao canal do professor Diogo André, o canal que nós falamos de logística, porque nós amamos a logística, turma. Mas hoje a gente não vai falar de logística. Hoje nós vamos falar de gestão da qualidade. Nós vamos falar aí sobre uma das ferramentas de gestão da qualidade. Hoje nós vamos falar sobre o 5S, tá? Nós vamos falar sobre 5S hoje, tá? Uma das ferramentas de gestão da qualidade, mas que não deixa de ser importante para a área da logística também, tá? É uma área que ela rodeia a área de logística, assim como ela rodeia todas as outras áreas, né? Então o 5S ele vai aí permitir aí então que nossa área de logística consiga então desenvolver melhores trabalhos a partir da utilização dos 5S, né? A partir aí dos 5S, dos censos, a partir daí da gestão da qualidade. Então, para que a gente possa conhecer e que a gente consiga então desenvolver um trabalho melhor ainda na área de logística com a aplicação do 5S, que é uma das ferramentas de gestão da qualidade. Nós iremos falar de várias ferramentas de gestão da qualidade, mas na aula de hoje nós iremos falar sobre o 5S, tá? Espero aí que a maioria das pessoas já possam ter ouvido sobre o 5S. E quem ainda não ouviu sobre o 5S, aguarda aí, acompanhe nosso vídeo e a gente vai comentar aqui sobre os 5S, né? Vamos falar aí de cada um deles para que a gente possa entender e colocar em prática todos eles de acordo com a necessidade de cada uma das pessoas e de cada uma das organizações. Show de bola? Beleza, turma? Então vamos lá. O 5S, né? O que é o 5S, tá? O que é, onde surgiu, quando surgiu, tá? O 5S, turma, é uma ferramenta de gestão da qualidade, tá? Ela foi criada, ela surgiu no Japão em meados dos anos 50, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Após o conflito militar, a Segunda Guerra Mundial deixou muitos legados, tá? Deixou muitos legados, inclusive legados que são utilizados até hoje, inclusive legados aí relacionados às questões de tecnologia também, né? E a ferramenta de 5S é um desses legados, né? Então surgiu no final da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, ali meados dos anos 50, tá? Com o propósito de ajudar as empresas do Japão a se recuperarem e a se organizarem durante a crise pós-guerra. Há somente uma pequena controvérsia, uma pequena briga aí para saber quem é o pai do 5S, tá? Existe aí uma pequena briga nos bastidores. Algumas pessoas defendem que foi o Yoriyuki Hirano quem foi o pai do 5S, e algumas outras pessoas defendem que o pai do 5S é o Kaoru Ishikawa, né? O mesmo lá do diagramas de causas e efeitos, né? Como ele já tem o diagrama de causas e efeitos, a gente poderia deixar o 5S para o Hirano, né? Cada um poderia ficar com uma. Mas enfim, deixa a briga nos bastidores. Quando eles se decidirem, ou se alguém decidir em nome deles, eles possam levar as suas respectivas famas, né? Show de bola? Devido aí aos resultados promissores das técnicas aplicadas do 5S, o 5S ele foi disseminado em vários países ao redor do mundo, tá? Aqui no Brasil, a prática do 5S ela iniciou-se aí por volta do início dos anos 90. A gente não pode esquecer ali o início dos anos 90, a questão da abertura econômica do Brasil para o mundo, né? Onde o Brasil torna-se um país capitalista de
de economia aberta e começa a negociar com outros países do mundo. Então aí a própria tecnologia, os próprios ferramentas, instituições, então começam a entrar no Brasil e o 5S é mais um exemplo das questões que chegaram no nosso país no início dos anos 90. Tá? O 5S é considerado aí a base para a implantação da qualidade total, tá? Estratégia administrativa que objetiva gerar consciência da qualidade em todos os processos de uma organização. Tá? O termo 5S, ele é acrônimo de 5 palavras japonesas, que são conhecidas aí como censos, né? Aí só o senso vem do latim sensu, tá? Que tem um significado aí de discernimento, ato de raciocinar, atenção, onde dessa forma, para o 5S, o senso é a capacidade de discernir e manter a atenção sobre determinados pontos dentro de uma organização. Cada um desses sensos ele possui um objetivo e trata de algum problema e desafio dentro da organização. Mas a gente vai ver, pessoal, que o 5S ele pode ser aplicado dentro de casa, o 5S pode ser aplicado dentro do carro, o 5S pode ser aplicado dentro da mochila da gente, certo? Então o 5S ele não necessariamente precisa ser aplicado somente em uma organização, mas ele pode ser aplicado até mesmo de forma pessoal. Show de bola? Aí, nesse sentido, o 5S aborda os seguintes censos, tá? Em inglês, né? Em japonês, tá? Mas quando a gente traduz esses censos da sua escrita em japonês, quando a gente traduz para o português, a gente vê que não tem nada a ver com o termo, né? Em português, com a questão dos 5S, né? Tá? Que seria aí o censo, seria o Seiri, o Seiton, o Seisu, Seikitsu, tá? E o Seikitsuki, né? Que de forma resumida, os objetivos deles estão relacionados aí à utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina, né? O, o Seiri, tá? Que é o primeiro censo, que é o censo de utilização. Olha só, Seiri, né? Seiri seria o nome em japonês e a gente traduzindo para o português aí seria o censo de utilização, né? O censo de utilização que tem aí como objetivo eliminar o que não é útil, né? Separando o necessário do desnecessário e descartar o que for supérfluo, né? A gente vai ver cada um deles, então só aqui falando de forma resumida, né? Então o censo de utilização seria isso. O objetivo dele é eliminar o que não é útil, separando o necessário do desnecessário e descartando o que for supérfluo. Eu só costumo dizer para o pessoal o que não é útil para você, tá? Não quer dizer o que não é útil para você não possa ser utilizado para uma outra área, não possa ser utilizado para uma outra pessoa, né? Então aí não é útil para você, mas não quer dizer que não seja útil para a organização, que não seja útil para as pessoas. Show de bola? O senso de organização, tá? Que seria o segundo senso, em que nós vamos comentar também. Organizar o ambiente de trabalho arrumando as coisas nos seus lugares adequados para o uso, né? Cada coisa para o seu lugar e cada lugar para uma determinada coisa, né? Aí vamos ver aí o senso, o Seison, né? Que cuida aí do senso de limpeza, cuidar da limpeza e higiene do ambiente de trabalho. Vamos falar sobre o Seikitsuki, que é o senso de padronização, que ele vai ter o objetivo de elaborar padrões, procedimentos a serem seguidos em relação aos definidos nos 3 S anteriores: utilização, organização e limpeza.
e que nós vamos ter também o Seikitsuki, que é o senso de disciplina, o senso de autodisciplina, que é incorporar no dia a dia os padrões e procedimentos, definindo-se comportamentos em manter os sensos na rotina de trabalho. Tá? Então, só aqui, de forma resumida, nesse momento, tá? Os 5 sensos: o senso de utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina, ou autodisciplina, né? Que a gente vai ver cada um deles. Show de bola? Pessoal, é importante notar aqui algumas variações em relação à tradução dos censos, tá? É, a gente falou aqui a questão do Seikitsuki, que traduzido como senso de autodisciplina, tá? O Seikitsuki como senso de saúde e o Seiton como senso de ordenação, tá? Mas, entretanto, são as mesmas essências, tá? Aqui hoje eu botei como Seikitsuki como senso de disciplina. Algumas outras pessoas podem dizer autodisciplina, mas aí é só questão de nomenclatura, mas na finalidade, na sua utilização, termina sendo a mesma. Show de bola? Pessoal, e como é que a gente utiliza, né? Como é que a gente vai utilizar como é que a gente vai utilizar os 5S? Pessoal, os 5S eles são implantados de forma isolada, tá? A gente tem que implantar um de cada vez, a gente não consegue implantar tudo de uma vez só, tá? A gente tem que ir implantando um de cada vez, tá? Ou então a gente pode ir combinando os 5S para ver quais eles serem feitos de forma conjunta, né? Mas o mais importante de tudo é a questão da gente começar, tá? A gente começar. Começou a fazer. Então esse aqui é o mais importante, né? É o primeiro passo, tá? Demos o primeiro passo, então nós iniciamos a fazer a implantação dos 5S. 5S que a gente inicia então pelo senso de utilização, né? Show de bola? E como é que a gente, quando, né? Quando é que a gente tem que utilizar, tá? O ambiente de trabalho encontra-se bagunçado, desorganizado, ele pode comprometer as entregas e produtividade dos colaboradores, né? Além de ser um fator desmotivador para as equipes, né? Pode acontecer aí, por exemplo, de os colaboradores chegarem para trabalhar e mal saber onde estão as ferramentas de trabalho, né? Perdida no meio aí de um caos de coisas desarrumadas, de forma que os colaboradores mal sabem por onde começar as suas tarefas, né? Imagina a gente chegar no local de trabalho, é, a gente não saber onde estão as ferramentas, onde é que estão as planilhas, né? Onde é que estão os computadores, os notebooks, os celulares, os tablets, tá? Ou seja, um negócio meio bagunçado, né? O principal objetivo do 5S é melhorar a vida no trabalho, tá? Eliminando a questão dos desperdícios, esforços excessivos e problemas com higiene, limpeza e baixa produtividade, tá? Com isso, o local de trabalho se torna um ambiente propício aí para maior produtividade. Além disso, em cenários onde a gente pode usar a nossa criatividade para desenvolver a implantação desse 5S, né? Discussão e geração de conhecimento são essenciais e a implantação do 5S beneficia a construção de ideias, pois ajuda os colaboradores a se concentrarem naquilo que é vital, ao invés de se preocuparem com busca de ferramentas ou instrumentos de trabalhos que sejam desnecessários, né? A implantação dos 5S com certeza traz algumas vantagens, tá? A implantação do 5S traz vantagens. A gente pode citar aqui como vantagem da implantação do 5S a redução de custos, né? A melhoria na qualidade de produtos e serviços, motivação dos colaboradores e segurança, né?
são algumas das vantagens aí que a gente pode ter com a implantação do 5S, né? Mas como ter redução de custos com a implantação do 5S? Como ter melhoria na qualidade de produtos e serviços com o 5S? Como é que os colaboradores podem ficar mais motivados? Como é que eles podem ter segurança com a implantação do 5S, né? A redução de custos, a falta da organização leva ao desperdício e ao cúmulo, consequentemente. Com a implantação do 5S, a matéria-prima ou os serviços serão melhor aproveitados. Além disso, o 5S possibilita aí um melhor gerenciamento de tempo e do espaço físico utilizado pelos colaboradores, né? A partir do momento que você começa a separar o que é útil do que não é útil, e a partir do momento que você consegue utilizar o que é necessário, a partir do momento que você consegue utilizar um ambiente limpo, a partir do momento que você consegue ter segurança para trabalhar, então aí a gente consegue ter uma redução no custos, né? Melhoria na qualidade de produto e serviço, o ambiente limpo e organizado induz a inovação, incentivando práticas de melhoria, além de estimular entregas de qualidade e realização de um bom trabalho e um trabalho bem feito, além da motivação dos colaboradores, né? A motivação ela é combustível que move uma organização, um ambiente de trabalho com um clima organizacional agradável é fundamental aí para que os colaboradores engajados e mais satisfeitos com o trabalho, né? E a segurança, a desorganização é uma das principais causas de acidentes de trabalho. Aí a aplicação do 5S pode reduzir aí a probabilidade das ocorrências de acidentes, tornando aí o local mais seguro, né? Show de bola? Vamos ver aí os aspectos para considerar durante a implantação do 5S, tá? Lembrando que a gente pode aplicar de forma isolada cada um deles, tá? Mas a gente tem que começar sempre pelo senso de utilização, né? Implantar o 5S em uma organização, não vou dizer para vocês que é uma tarefa simples, fácil, tá? Pode parecer, mas não é, tá? A sua adoção ela envolve a mudança de pensamento e comportamento por parte de todos, e a gente já sabe que mudar não é fácil, mudar é difícil, tá? O que exige aí foco e determinação, né? De forma prática, pode dizer que a implantação do 5S pode ser dividida em duas etapas, né? A gente pode começar com a implantação do senso de utilização, organização e limpeza, na sua primeira etapa, e o senso de padronização e autodisciplina, disciplina na segunda etapa, né? Como eu comentei para vocês agora há pouco, que a gente pode fazer de forma isolada ou de forma combinada, né? Mas a gente tem que saber onde é que inicia e aonde é que se finaliza, né? Na, na primeira etapa, tá? Na primeira etapa a gente pode utilizar o SEIRI, o SEITO e o SEISO, né? Que seria a utilização, organização e limpeza, respectivamente, né? Antes da gente iniciar a execução do processo de implementação do 5S, tá? É interessante que a gente possa dividi-los, né? A divisão da implantação pode ser por áreas ou setores da organização, por exemplo, tá? O que pode ajudar muito no processo, pois olhando o cenário mais afunilado é possível realizar uma análise melhor, bem como identificar quais as áreas ou setores mais críticos, né? Ou em quais áreas ou setores a implantação seria mais difícil, tá? A primeira etapa ela consiste aí em aplicar os primeiros 3 S, né? Exatamente nessa ordem que a gente comentou: o senso de utilização, senso de organização e o senso de limpeza. É muito importante a gente trabalhar a implantação na ordem, porque se a gente primeiramente não conseguir descartar o que é útil do que não é útil, né, do que é supérfluo, tá? No senso de utilização, a gente comete o erro aí de organizar itens ou instrumentos inúteis para o trabalho e tornando a organização
ineficiente, né? Sem a questão da organização. E sem que as coisas estejam nos seus lugares apropriados, a limpeza e higiene se torna mais difícil, podendo até ser mais ineficaz em alguns casos, né? A gente vai descrever as práticas de cada um dos censos agora, né? O censo de utilização, tá? É onde a gente inicia, né? O censo de utilização, tá? Uma prática interessante na implantação do SEIRI, o censo de utilização, é fazer o uso de um checklist com perguntas, né? Você usa esse equipamento frequentemente? Você utiliza essa ferramenta? Tá? Se sim, para quê? Você precisa dessas duas ferramentas iguais? Se sim, por quê? Questionamento como esses trazerão clareza para identificar tudo o que é necessário ou que não é supérfluo no local de trabalho, né? É claro que as perguntas do checklist devem ser adaptadas ao cenário atual da organização, tá? Aí deixa o centro de utilização, deixa o ambiente de trabalho até mais limpo, né? Você está nesse momento e você está utilizando exatamente aquilo que você precisa para desenvolver aquela atividade naquele momento, né? Onde na sua mesa não teriam coisas que você não necessitaria naquele momento, você não utilizaria naquele momento para desenvolver aquela atividade, tá? Então, o senso de utilização deixa somente aquilo que você precisa para desenvolver as atividades, para que você não perca tempo, que você não desperdice tempo tendo que procurar algo que você não precisa, algo que você não utiliza, tá? Então, o senso de utilização é deixar no ambiente de trabalho, deixar no local do trabalho somente aquilo que a gente vai utilizar, tá? A gente abriu a nossa bolsa e ter dentro da nossa bolsa somente aquilo que a gente vai precisar para aquele determinado momento. Show de bola? O senso de organização, tá? O segredo aí da implantação do Seiton, o senso de organização, é categorizando informações, equipamentos, ferramentas, é possível organizar tudo de maneira mais fácil e intuitiva, aí de acordo com as necessidades que executam determinados processos na organização, tá? Então, o senso de organização é você ter um local para cada coisa e cada coisa deva estar no seu local. A gente imaginar que a gente possa estar numa determinada sala, por exemplo, e você tem um armário e dentro desse armário você tem material de escritório, material de uso e consumo, tá? Você ter descartáveis, tudo dentro de uma única gaveta, né? Então, aí no senso de organização, você pode botar cada coisa para uma determinado local, né? São três gavetas, você pode arrumar material de descartáveis em uma gaveta, material de escritório em uma outra gaveta e os outros materiais nas outras gavetas seguintes, né? Então aí o senso de organização, tá? O senso de organização, ele, claro, ele vem após o senso de utilização, tá? Se você deixou exatamente aquilo que você necessita, que você utiliza, tá? Consequentemente, você vai conseguir organizar de forma melhor, né? Então, deixe exatamente cada coisa no seu lugar, tá? Imagina só se você vai utilizar uma caixa de ferramentas, se existe a necessidade de você levar todas as ferramentas, né? Aí, se você for levar todas as ferramentas, você saber aonde é que você vai encontrar cada coisa dentro da caixa das ferramentas para que não perca tempo procurando. Show de bola? E o próximo, que é o senso de limpeza, tá? Deve ser trabalhado aí arduamente. Não adianta contratar uma equipe terceirizada de limpeza ou até mobilizar o setor de limpeza interno da empresa para colocar a casa em ordem, né? Os colaboradores são responsáveis aí pela limpeza. Até a gente diz que a melhor forma de não limpar é você não sujando, né? Na sua rotina de trabalho, não se preocupe em colaborar com a limpeza do local. Muitas empresas organizam datas específicas para
realizar faxinas maiores, conhecidas aí como dia D, né? É claro que aí datas como essa são importantes para trabalhar com faxina, porém não são eficazes se a cultura de higiene não for disseminada, né? Vale destacar que em algumas organizações, principalmente as alimentícias e voltadas à saúde, a higiene é algo fundamental para a execução dos processos e o atendimento dos padrões são exigidos, né? Então a gente está trabalhando sempre num local onde as coisas estejam sempre bem limpas, né? O armazém bem limpo, a nossa sala bem limpa, a nossa sala organizada, tá? A nossa sala sem poluição visual, tá? Então são esses três sensos aí que a gente começa, né? O senso de utilização, o senso de organização e o senso de limpeza, né? Então é muito melhor a gente trabalhar num ambiente limpo, organizado, do que num ambiente sujo e desorganizado com um monte de coisa desnecessária, né? A segunda etapa é a implantação dos outros dois sensos, tá? Que é o Seikitsu, tá? E o Shitsuki, né? Que aí, depois que a gente faz os três primeiros censos, a implantação deles, na primeira etapa, vem a segunda etapa, deve ser iniciada um nível de implantação, tá? Se o próximo passo seria então a implantação do censo de padronização, padronizando o documento que foi feito nos três S seguintes, né? Nas etapas anteriores. Deve-se implantar o senso de disciplina para que o que foi feito então perdure a organização, né? A implantação do Seikitsu, o senso de padronização, tem como principal atividade a padronização e documentação do que foi definido. Entretanto, muita atenção deve ser dada à aplicação desse censo. Então, se deve sair documentando tudo, apenas o necessário, né? Não vai adiantar dezenas de processos, procedimentos e checklists complexos sem que ninguém é, tenha, tenha lido, né? Não adianta a gente padronizar, não adianta a gente fazer um monte de procedimento se as pessoas não forem seguir, né? Então, padronizar, isso só